Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Podinho Cast. Hoje, dia 24 de outubro, começando mais um Podinho Cast aqui no canal do YouTube, né? Toda segunda-feira, você já sabe, às 19h30, pontualmente nós temos aí um bate-papo com são bentenses contando história para são bentenses, né? Uma personalidade da nossa cidade, da nossa região, conversando com a gente aqui, tá certo? Então, você que está entrando no canal aí agora, nesse bate-papo, não esquece já de se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal aí, ó, ativa o sininho, tá certo? Para você receber as atualizações sempre que a gente estiver aqui batendo um papo e colocando conteúdos novos no canal do YouTube, tá bom? Então, se ativar o sininho, você já recebe no seu celular ou no seu computador aí um aviso de que a gente tá no ar, né? Com algum bate-papo, algum conteúdo do Podinho Cast, tá certo? Se você quiser também, tem várias outras entrevistas. Lembrando hoje, pessoal, este programa, né, essa entrevista, esse bate-papo foi gravado, então ele não é ao vivo hoje, mas pode deixar aí o seu comentário, né, fazer o seu comentário, ou fazer a sua pergunta, que posteriormente aí o nosso convidado ou até mesmo a gente responde, tá bom? Estou aqui com o Isma tá por trás das câmeras aqui, deu um tchauzinho, né? Então toda segunda-feira às 19h30, você já sabe, tem Podinho Cast, né? Acompanhe, também você pode acompanhar os outros bate-papos que tem vários bate-papos bacanas aí, anteriores a esse aqui, tá bom? Mas toda segunda-feira a gente tá aqui no Podinho Cast fazendo essa entrevista, batendo esse papo bacana com o pessoal de São Bento, tá bom? Hoje nós vamos aí conversar com uma pessoa super engajada, super atenta e dentro da causa da prevenção do câncer, né? Nós estamos no Outubro Rosa, então ela é uma das pessoas referências aí que a gente trouxe para bater um papo com vocês, referente, né, a esse assunto, esse tema que é tão importante pra gente no dia a dia. Olívia, vem pra cá, Olívia. Boa noite, Olívia. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem. Seja bem-vinda, né? Um grande prazer te receber pra gente bater um papo aqui, né? Olívia, seu nome completo é Olívia? Olívia Schultz Fendrich. Olívia Schultz Fendrich. Olívia é de São Bento, São Bentense. Sou nascida em São Bento. E nasceu e cresceu no mesmo lugar. A gente vai conversar um pouquinho, né, sobre, bem rapidinho aqui, como a gente sempre faz, a gente conversa um pouquinho sobre a vida do nosso entrevistado, né, para conhecer um pouquinho o nosso entrevistado também. Você nasceu, cresceu em São Bento, já morou fora, sempre em São Bento? Nunca morei fora, né? Nasci e cresci aqui, sempre no mesmo lugar. Nunca saí daqui. Bacana. E na mesma casa, não? Mas... Na mesma casa, até hoje. Você jura, menina, que você tá na mesma casa até hoje? Caramba! Nunca mudei de endereço. Olha só, assim, uma raridade, né? Hoje em dia, as pessoas ter essa raiz. E você gosta da tua casa, daquele teu cantinho? Gosto do local, é muito calmo onde eu moro, né? É vizinhança de mais de 60 anos, né? Caramba! Então, todo mundo se conhece, né? Eu gosto do lugar onde eu moro, né? Um lugar muito tranquilo, assim. Que bacana! Já criou um laço quase que meio familiar com os vizinhos todos ali, então. Sim, são tudo, né? Que a gente cresceu junto, né? Brincou junto na infância, né? Então, né? A gente teve filhos, eles tiveram filhos, os meus filhos, minhas filhas, né? Brincaram com eles, né? Então, a nossa localidade é uma grande família, assim, sabe? Todo mundo se conhece. Nunca pensou em morar fora, Olívia? Sempre assim, não, é São Bento, eu gosto de São Bento, eu vou ficar por aqui mesmo? Na realidade, a minha segunda cidade seria Penha. Eu tenho uma casa lá, nós temos uma casa lá, né? E daí a gente passa muito tempo lá também, sabe? Então seria, vamos dizer, se fosse uma segunda opção, seria pra lá que eu iria morar, sabe? Praia, beleza. Você gosta da praia? Gosto da praia. Eu gosto mais da localidade, assim, de ficar lá, né? O clima é diferente. A gente já tem, desses 30 anos lá, a gente também já tem laços de amizade lá com os vizinhos, né? Tem muito vizinho fixo lá também, né? Então seria uma segunda cidade. Que bacana. Que eu iria. Que bacana. E a Olívia pequena, a Olívia criança, era uma criança mais de boinha ou era mais levada? Como é que era a Olívia? Um pouco de tudo. Um pouco de boa, um pouco arteira, assim. Naquela época era uma outra realidade completamente diferente, né, Olívia? Vamos dizer, eram umas brincadeiras mais saudáveis, vamos dizer assim, sabe? Pé no chão, pé na terra. Isso, brincar na rua. Brincar na rua, jogar todo bola, mundo se reunindo no Natal para mostrar os brinquedos que ganhava. Bem tranquilo lá. Dá uma saudadezinha daquela época, né? Dá, é uma época bem diferente e gostosa, né? Não que hoje em dia, vamos dizer assim, né, não seja ruim, sabe?
Mas eu acho que essa época que nós vivemos, né? Foi, assim, uma época muito boa, sabe? Bacana. As coisas mudam, né? As coisas... não sei se eu posso dizer que evoluem, né? Mas elas mudam, né? Uma época... Lógico, né? O livro falou agora, né? Não é que é uma época ruim, mas é uma época de mudanças, né? A gente que viveu essa infância mais de pé no chão, mais brincadeiras assim de... naquela época, vamos dizer assim, o nosso WhatsApp era o nosso boca a boca, né? A gente tinha que falar, né? Hoje não, né? Hoje, às vezes, até dentro de casa, você fica mandando WhatsApp, né, pros filhos. Isso acontece, né? Então, às vezes é bem complicado, né? Perde-se um pouco desse contato, né? Desse relacionamento ao vivo, assim, com as pessoas, né? Às vezes você tá na cozinha lá, o teu filho tá no quarto, você manda um WhatsApp, tá pronto almoço, né? Ou, sei lá, um filho pra mãe também. É um negócio Antes a gente dava um grito. Antes dava um grito. Aí aquela coisa de mandar carta, esperar dias e dias pra receber uma resposta, depois responder e mandar... demorar dias e dias pra pessoa receber. Era uma época mais... ainda da época da carta, olha, escrevi muita carta. Eu também escrevi carta pro Papai Noel, inclusive. Olivia, então cresceu em São Bento, estudou em que escolas, Olivia? Que estudou? Eu estudei antigamente, né? Hoje é o Bom Jesus, né? Então eu estudei no São José. Antigamente era... o Colégio São José, né? Das freiras lá, né? Então, eu estudei lá, me formei lá, era até a 8ª série, né? E daí, depois, eu fiz no Roberto Grande, eu me formei em secretariado. Bacana, né? E terminou o estudo no Roberto Grande, né? Sim. Bacana, legal. Vamos falar, então, um pouquinho, Olivia, como que começou e onde, ou assim... Quando começou de que maneira começou esse teu vínculo com essa causa do câncer? Como que foi o início? Então, a minha vida toda eu trabalhei assim na iniciativa privada, né? Eu trabalhei na Condor, me aposentei na Condor, né? Em 2006. E a convite de uma amiga, né? Que inclusive é vizinha. Quando eu me aposentei, ela disse, você não gostaria de entrar na rede feminina, né? Eu, na época, nem conhecia a rede feminina, nem sabia o que era isso, né? Eu disse, tudo bem, vamos ver, né? Aí eu me aposentei no dia 1º de setembro de 2006 e já na semana seguinte, na quarta-feira, eu fui na rede, que quartas-feiras à tarde era o dia que se encontravam as mulheres do artesanato e comecei. E assim começou a minha jornada daí, né? Então era, vamos dizer assim, uma área totalmente diferente, sabe? Porque você sabe que a Condor produz vassouras, escovas, pentes, essas coisas assim. E você passa por uma área de saúde, né? Então é tudo diferente, sabe? Tudo. Mas a gente foi indo, gostei dessa parte, né? Vi o voluntariado e como é bom você ajudar as pessoas, né? Porque eu acho que assim, quanto mais você ajuda, mais você recebe de volta, né? E acabei gostando e estou até hoje lá. O trabalho com a rede feminina, né, para as pessoas saberem, é um trabalho voluntário, 100% voluntário. Sim. A nossa entidade não tem funcionários, né? Então, todas que trabalham lá não são remuneradas, todas são voluntárias, né? Que trabalham lá. E faz quanto tempo que você está envolvida com a rede feminina? 2006 2006 14, foi uns... 17 anos, 17 anos, né? 16 anos, 16, 17 anos. E de lá para cá, Olivia, o que você acha que mudou, assim? Né, do que você quando você começou para hoje, o que mudou, assim, que você acha que vale destacar? No início, tipo assim, o que mudou realmente, vamos dizer assim, é a burocracia. Então, quando eu comecei, era tudo mais fácil, sabe? Tudo mais fácil de você fazer, de você planejar ou de você conseguir alguma coisa, assim. Hoje, eu vejo que existe muita burocracia, sabe? Então, hoje, vamos dizer, você é uma ONG, mas você tem muita responsabilidade hoje, porque existe muita burocracia, sabe? Para a tua entidade ter credibilidade, para ela funcionar, você precisa estar com tudo certinho, sabe? Isso é uma coisa assim que a gente preza muito na nossa rede, né? De levar a rede certinho, né? Manter como, vamos dizer, como manda o figurino, sabe? A rede feminina, você entrou em 2006. Sim. Isso, mas a rede feminina existe há muito mais tempo. Sim, aqui em São Bento a rede feminina, ela existe há 23 anos. Ela foi fundada aqui em 15 de setembro de 1999. Então, esse ano, em setembro, nós fizemos... ela fez 23 anos de existência.
Caramba. E como começou, você sabe me dizer como começou a rede aqui em São Bento? Quem que foi a precursora? Quem que Olha, deu eu início? sei que teve uma versão inicial em 1996, que foi iniciada com a esposa do Dr. Hamilton, a Simone, né? Mas que depois não tinha dado continuidade. Daí eu sei que em 1999, daí se reuniram 3 médicas, né? E daí resolveram dar continuidade à rede, que no caso foi a doutora Adriana, a doutora Conceição, que hoje é falecida, ela foi nossa médica, né? E a doutora Uliceia. Então, elas daí continuaram e daí assim foram surgindo, né? Foram agregando outras voluntárias e a rede foi seguindo em frente. Esse trabalho, mas assim, só para as pessoas que estão assistindo o podcast saberem também, né? É uma curiosidade, até minha também, assim. A instituição Rede Feminina, ela não é uma instituição são-bentense, ela existe a nível nacional, é isso? Sim. Ela foi fundada, ela iniciou em São Paulo através da dona Carmen Prudente, né? E daí ela depois ela fazia um trabalho no hospital, que o marido dela era oncologista, e no AC Camargo. E daí começou a ser fundadas em outros estados e outros municípios. Em Santa Catarina, nós já completamos 60 anos de rede. 60 anos já. Hoje Santa Catarina é o estado que mais redes municipais tem. Então é referência nacional. Olha só. Hoje nós temos 78 municípios que têm redes femininas. Caramba. Então, mas a rede feminina, então, é 60 anos só em Santa Catarina? Sim. Então, ela foi fundada há mais do que 60 anos. Sim. Caramba, né? Pra gente ver, assim, o trabalho da rede feminina, mas a gente não imagina que tenha tanto tempo de atuação, assim, já, né? Ela já Puxa. já deve estar a nível nacional, eu acredito que já deve estar perto dos 68, 69 anos, uma coisa assim. Porque, na realidade, as redes femininas, elas foram criadas justamente para fazer aquela diferença, sabe? Não é que a gente, tipo assim, tá tirando o poder público. Nós somos parceiros do poder público, sabe? Nós queremos ajudar, né? Para ajudar essas mulheres, sabe? Fazer aquele diferencial, né? Então, para isso, a gente tem as parcerias dos órgãos públicos, né? Dos governos, para sermos parceiros nessa caminhada, sabe? E ajudar, né? Porque hoje a gente sabe que o câncer é uma doença cara, ela tem um custo alto, né? Ela tem um impacto na vida daquela mulher ou na vida daquele homem, daquele adolescente. Então, a rede, ela quer fazer essa diferença e ajudar essas pessoas, sabe? Que bacana, que trabalho legal. A rede feminina, para uma cidade receber ou fundar a sua rede feminina, tem alguma característica, uma especificidade, assim, a cidade precisa ter isso, ou qualquer cidade pode ter uma sede da rede feminina que combate o câncer? Hoje, como eu faço parte da diretoria da Rede Feminina do Estado de Santa Catarina, né? Então, a gente tem, assim, uma regra que a cidade tem que ter pelo menos 15 mil habitantes, né? Para ela, pelo menos, conseguir sobreviver. Mas tem cidades, às vezes, que não tem os 15 mil habitantes, mas a gente vê que ela tem um potencial e que tem mulheres engajadas, que a gente sabe que vai dar certo aquela rede, sabe? Então, acaba se fundando, né? Porque a gente vê que o trabalho que elas têm, elas estão engajadas em fazer aquilo acontecer. Então, acaba se fundando nessas cidades também, e principalmente quando elas têm apoio do poder público na cidade, que ajuda, né? Porque hoje não é fácil você manter uma rede, né? Porque além de você cuidar dessas mulheres, você tem toda a parte administrativa, que muitas vezes tem um custo alto, né? E a rede feminina, ela é alimentada através do poder público e iniciativa privada também de doações? Como é que funciona essa questão? A grande maioria das redes do Estado, elas têm parcerias com o poder público ou buscam verbas, subvenções, né? Nós, aqui em São Bento, não pegamos verba pública. Nós temos somente cedida 2 profissionais. Porque, vamos dizer assim, graças a Deus, a população de São Bento, ela é muito solidária. Então, ela sempre nos ajuda, sempre tem parcerias com eventos.
recebemos doações, tanto de alimentos como de roupas, fraldas. Então, as pessoas ajudam muito, né? Então, a gente consegue manter a entidade com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente arrecada e com as doações. Que bacana. As pessoas que de repente têm interesse em ter uma unidade da rede feminina na cidade, geralmente são as pessoas que procuram a rede feminina, ou a rede feminina vai lá e vê o trabalho de algumas pessoas que estão ali se movimentando com essa causa, e vai lá e oferece uma ajuda, ou oferece alguma coisa, né, no sentido de conseguir montar uma sede naquela cidade. As redes femininas, né, que querem se estruturar, que querem montar na sua cidade, elas vêm procurar a rede estadual, né? Então, elas vêm lá, às vezes é um grupo de mulheres, às vezes é até alguém que faz parte de uma secretaria de saúde ou da própria prefeitura municipal, que tem mulheres lá dentro que conhecem o trabalho de redes de cidades vizinhas. Então, elas entram em contato com a rede feminina estadual, e daí de lá é feito um encontro, né? E vê a realidade do município e a intenção de fundação daí. A rede feminina, ela como é que funciona o trabalho dela em si, assim, Olivia? Tem parcerias também com hospitais, com clínicas, para que todo mundo se engaje, se envolva nessa causa também? Ou é um trabalho mais individual da rede mesmo, de chamar as pessoas, prevenção? Como é que é o trabalho em si da rede feminina? Nós fazemos, tipo assim, parcerias, né? Nós hoje atuamos na oncologia, né? Desde que ela começou. Lá nós atuamos junto aos pacientes, onde a gente leva um lanchinho para eles todo dia, de manhã e de tarde. Então, cada paciente ganha o seu lanchinho. A nossa entidade, ela tem setores também. Esses setores têm coordenadoras, e onde cada um busca os recursos, né? Tem o setor social, tem o setor do brechó, e também basicamente na nossa entidade o que se faz é a prevenção, né? Que seria a enfermeira que faz a coleta do preventivo, e daí nós temos uma médica que vê esses resultados alterados, assim como outras consultas, mas a gente coloca que pro câncer, sabe? Então, a gente não faz outro tipo de atendimento. Então, a nossa prioridade é atender pessoas que estejam diagnosticadas para o câncer, ou que apresentem algum sintoma que indique ser câncer, sabe? Porque hoje nós não temos como absorver tudo, né? Porque para isso você precisa de muitas pessoas, e o nosso quadro também de voluntários, ele é reduzido, sabe? Então, basicamente, a gente atende na nossa área. O trabalho da rede, assim, é uma coisa mais de orientação mesmo das pessoas. As pessoas vão buscar orientação, também buscam uma ajuda com relação a algum exame, alguma coisa assim também, então. Sim. Na realidade, o nosso objetivo principal é a prevenção do câncer de colo de útero, né? Que é através do exame preventivo. Porque hoje, uma mulher, ela não vai mais morrer por causa de câncer de colo de útero, porque ele é altamente tratável se descoberto a tempo, né? Então, o câncer de colo de útero, ele é um câncer silencioso e que demora para surgir. Então, se a mulher, hoje o Ministério da Saúde diz que você tem que fazer o exame uma vez por ano, ou caso 2, 3 exames não dê positivo, né? Você pode até aguardar 2 anos, talvez. Mas a gente orienta que você faça anualmente, né? Completou os 12 meses, você faça. Porque essa prevenção é importante, porque o câncer, eu sempre digo, ele não tem dia, nem hora, nem mês para surgir. Você pode ter feito, assim como acontece muitas vezes. Eu fiz uma mamografia hoje. Daqui a 2 meses, apareceu um nódulo. A mamografia não pegou, mas por quê? Porque não pegou porque talvez ele estava escondidinho, ou numa área que a mamografia não pegou, ou então porque ele teve um crescimento rápido, sabe? Então, muitas vezes, nesse caso, a importância também da palpação mensal, sabe? Da mulher, para tentar. Porque hoje nós trabalhamos muito em cima da prevenção e queremos sempre que essa mulher venha fazer o seu preventivo na rede. E a rede, ela promove ações, assim, eventos de orientação,
de conscientização das pessoas, eventualmente, assim? Sim, nós temos um setor de palestra, né, que tem uma coordenadora, a Nilza, né? Então, ela tem a equipe dela e ela agenda durante o ano todo palestras, que a gente vai nas CIPATs, nas empresas, escolas que pedem, comércios que às vezes reúnem seus planos. Então, é importante quem quer agendar isso e ter essas palestras, sabe? Porque você leva muita informação para essas mulheres, inclusive elas não trabalham só a questão das mulheres, mas sim também dos homens, sabe? Porque hoje a gente sabe que os homens, como é que eu vou te dizer assim, digamos assim, relaxados em questão de fazer o exame, sabe? O homem, ele vai ali quando for assim, o último momento, sabe? Enquanto der, ele vai fazendo. E a mulher não, sabe? Ela já se preocupa mais com isso. Isso que até que é uma coisa que eu até tinha que perguntar, assim, né? O homem, ele não tem, assim, né? Não sei nem se pode dizer por natureza, né? Ou se pode dizer por natureza, o hábito de fazer exame, de se prevenir. A mulher é muito mais ligada com isso, né? Sim. A gente vê também... tipo assim, porque as próprias propagandas, os próprios lados, tá mais em cima da mulher, parece, do que do homem, sabe? É verdade. Então, como o Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos, e agora faz o quê? Deve fazer talvez 20 anos que ele tá no Brasil, assim, e agora de uns anos pra cá é que ele tomou, né, essa enormidade, assim, vamos dizer, de aparecer em tudo que é lugar, de você iluminar monumentos e de postar sobre essas prevenções, né? Então, o Novembro Azul, ele ainda não chama tanto atenção, sabe? Ele agora, a gente vê de uns 2, 3 anos pra cá, que ele tá tomando, tipo, vamos dizer assim, tipo forma, assim, sabe? Pra conscientizar os homens. Tanto é que, tipo assim, vou fazer uma pequena propaganda aqui. Claro. Nós, todo ano, nós temos uma parceria com o LAPSCA, né? Onde em novembro nós fazemos o teste do PSA, que é só a coleta de sangue, né? E a gente disponibiliza 500 vagas. Então, a população de homens é grande em São Bento. Nunca atingimos as 500 vagas. Nunca até agora. Porque os homens, eles têm uma resistência maior de vir fazer. Então, agora, no dia 12 de novembro, vai ter de novo a campanha. Gostaríamos muito de preencher essas 500 vagas, sabe? Que os homens viessem lá, sabe? Porque é importante ele ver. Então, a partir dos 45 anos, né? Ou antes, para quem tem algum histórico familiar. Porque a gente sabe que hoje o câncer, ele surge não por uma causa, mas por várias causas. Só que se você já tem um histórico familiar, ou mesmo se você sente alguma coisa, porque cada um conhece o seu corpo, né? Então, vai lá, faz o exame, porque é só uma coleta de sangue, sabe? Se previne. Essa coleta de sangue, assim, só para os homens, né? Que se for assistir também o nosso bate-papo, essa coleta de sangue, ela consegue detectar vários tipos de câncer. Isso... Não, esse que eu tô falando é do PSA, pros homens. Sim, pros homens. Como é que funciona esse? Ele vai mostrar se há alguma alteração, né, no índice lá. Então, se for acima de 4 miligramas, né, então você tem que procurar um atendimento médico, porque tua próstata tá com algum problema. É específico pro câncer de próstata. Isso, esse é específico. Esse da coleta de sangue dos homens é específico só pro câncer de próstata. Fica bem claro, né? Bem alinhado essa informação. Então, se estiver assistindo a gente aí em novembro, né? Dia 12 de novembro, é isso? Dia 12 de novembro. É das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia. Isso, lá na Rede Feminina. Lá na Rede Feminina. Daqui a pouco nós vamos falar onde é que fica a Rede Feminina, todos os contatos e tudo mais, né? Então, homens quiserem fazer o exame, né? Dia 12 de novembro, das 8 ao meio-dia, na Rede Feminina, tá? Para fazer o exame. Tem a parceria com o LABSCA, que é do nosso querido amigo Lunelli lá também, né? Um abraço pro Lunelli também. E a gente pede daí a doação, assim, de 1 litro de leite integral, né? Que esse leite é usado para complementar a cesta dos pacientes que nós damos mensalmente. O Outubro Rosa, Olivia, ele surgiu porque tem essa questão, né, de rosa, azul, rosa para as mulheres, azul para os homens, ainda tem hoje em dia. O Outubro Rosa, ele surgiu justamente para orientar as mulheres, ou foi assim
como uma coisa de geral, assim. É que, na realidade, ele surgiu por causa do aumento do câncer de mama. Ah, sim. Uhum. Então, como naquela época de 70, 80, aumentou muito o câncer de mama, então nos Estados Unidos eles fizeram uma caminhada. E essa caminhada tomou proporções, né? Ai, que legal. E daí surgiu o Outubro Rosa, que foi, né, sendo difundido no mundo todo. E justamente trabalhar em cima do câncer de mama para que as mulheres começassem a se prevenir, a se conscientizar e fazer os seus exames, sabe? Para tentar diminuir essa estatística. Ah, que legal. Interessante saber esses detalhes, né? Tem muita gente que não sabe. Então, o Outubro Rosa, ele surgiu quase como específico com uma campanha sobre o câncer de mama. Sim. Né? Não é uma campanha geral de Não. todos os cânceres. É câncer de mama mesmo. Hoje, né, nós trabalhamos o câncer de mama ainda, ele é bem mais difundido, né? Mas nós também colocamos, assim, vamos dizer, nas palestras, então, a gente também quer mostrar para aquela mulher que não é só a mama, que é o câncer de colo de útero ou de cólon, que ela também tem que ter esse cuidado. O câncer de mama é o de maior incidência nas mulheres. Os é maiores, isso? E ele tem uma chance grande de ser tratado, ou ele é um câncer mais complicado, Olivia? Se você pegar no início o nódulo, por isso a importância da mamografia, porque ela pega o nódulo muito pequenininho, ele tem 95% de chances de cura. Então, quanto mais tempo você deixar, menos chances de cura você tem, sabe? Tem muitas mulheres, assim, né? Uma dúvida, tem muitas mulheres que ainda desconhecem essa questão do exame do toque, né? Porque é uma coisa muito difundida, né? O exame do toque. Da palpação da mama. Mas tem muitas mulheres que ainda desconhecem isso. Desconhecem e também, vamos dizer assim, elas não têm o hábito de fazer isso mensalmente. Esse é um dos grandes problemas, sabe? Porque muitas sabem do câncer de mama, sabem do câncer de colo de útero, mas elas não têm, vamos dizer assim, elas deixam de fazer isso mensalmente, né? O preventivo seria uma vez por ano, mas a palpação de mamas é sempre uns 10 dias após o término da menstruação, né? Faça no chuveiro, ensaboe a mama, né? Ou faça deitado na cama, mas procure, né, passar os dedos ao redor, né? A gente tem a grande maioria dos nódulos de câncer de mama, eles são achados pelas próprias mulheres, não são achados pela mamografia. Porque as que têm o hábito de se palpar mensalmente, elas vão encontrar as coisas. E a gente tem relatos também, é uma coisa assim, que eu acho assim, bem legal da parte do homem, vamos dizer, do marido, do namorado, que tem maridos e tem namorados que eles próprios acharam. Olha só que interessante. Né? Porque eles apalparam a mama da esposa, da namorada, e de repente eles encontraram alguma coisa, sabe? Porque ela não tinha o hábito de apalpar. Que coisa, olha só. Então, tipo assim, o homem aqui também acaba se tornando, né? Vamos dizer, um agente de prevenção, sabe? Poxa, uma coisa interessante que a gente não fazia ideia. Esse exame, o que é esse nódulo? Só para mulher que não sabe, não tem o hábito ou nunca fez. Eu acredito que tem mulher que nunca fez esse exame, né? Essa palpação da mama. O que é esse nódulo? Como é que ela sente? A sensação desse nódulo, como é que é? É uma bolinha. Uma bolinha. É como se fosse uma bolinha interna, né? Uma bolinha, ela pode ser fixa ou ela também pode se deslocar, sabe? Então, vamos dizer assim, não seria também só o nódulo, ou vamos dizer, aquela bolinha, né? Mas às vezes tem que olhar, assim, se a mama, ela fica com, tipo, uma pele, assim, de casca de laranja, se começa a sair algum líquido. É normal sair líquido para quem teve filho e tá amamentando, né? Mas fora disso, sair um líquido, principalmente se tem um odor muito forte, ou cor esverdeada, o mamilo que retrai, em vez dele estar a pontinha para fora, ele entra, sabe? Então, tudo isso você tem que procurar atendimento médico. Aí, sentiu ou verificou um desses sinais, vai direto na rede feminina, vai direto no hospital, né? Pode ir na rede feminina, pode procurar o posto de saúde, unidade básica, né? Que também tem médicos e tudo, né? Mas precisa dar uma olhada. Você, pela tua experiência, você diria assim que tem mulheres que têm
vergonha de se apalpar para saber se tem um câncer, ou até aquela coisa assim, né? Acontece das pessoas às vezes deixarem de fazer, se apalpar, até por um medo de realmente encontrar alguma coisa, né? Um desconhecimento. Mas é uma coisa que você deixando de fazer, você corre um risco maior, né? Tem mulheres que têm essa vergonha, né? Não fazem essa... por uma questão de vergonha, uma questão até de medo de realmente... eu não vou palpar porque eu vou encontrar alguma coisa. Eu digo vergonha não, mas é o que você falou, medo. Medo de achar alguma coisa e que isso seja maligno. Só que, tipo assim, nem todo nódulo que você acha é maligno. Né? Uma grande maioria são nódulos benignos, né? Então, só que o que a gente diz... todo mundo sabe que se você encontrar uma coisa no início, as tuas chances de cura vão ser maiores. Então, não tenha medo, sabe? Se você encontrar, já procure um atendimento médico. Que aí você vai ter muito... Porque se você já encontrar no início, muitas vezes... Porque hoje a mama ela é dividida em 4 quadrantes, né? Como se fosse um mais assim... Muitas vezes, essa mulher ela acaba perdendo um quadrante desse só. Ou às vezes ela acaba nem perdendo o quadrante inteiro ou o seio inteiro, porque ela achou muito no comecinho e aí você tira muitas vezes só aquela parte, sabe? Então por isso a importância, sempre diz assim, eu não quero procurar para achar. Não, justamente o contrário. Procure para achar, né? Porque aí o teu tratamento vai iniciar antes e tuas chances são muito boas. Para as pessoas que, para entender certinho, qual que é a diferença do nódulo benigno para o nódulo maligno? É que o benigno, vamos dizer assim, ele vai ser... Como é que eu vou te dizer? Você vai só acompanhar ele, né? Ele não tem um crescimento desordenado, ele não vai fazer você perder a mama, né? Do que o maligno, que já vamos dizer assim, o maligno é como se fosse um bichinho. Ele vai te comendo, sabe? E vai acabando com a tua estrutura celular, a tua mama. Então você tem que tirar, senão aquele bichinho... O câncer é como se ele fosse um bichinho que fosse comendo. Senão, quando você vai ver, ele vai comer até tomar toda a tua mama. Porque a gente tem casos de pessoas que foram deixando, que às vezes acaba chegando numa certa hora que a mama começa a necrosar. Né? Porque ela acaba deixando, ela não quer procurar um atendimento, né? Essa resistência. E o benigno não, sabe? Ele fica lá localizado, muitas vezes é uma bolinha de gordura, alguma coisa assim, mas fica lá localizado e você vai só fazendo acompanhamento. Não tem maiores consequências. Mas um nódulo benigno, ele pode se transformar num nódulo maligno? Pode, por isso que você tem que fazer acompanhamento dele. Porque hoje ele pode ser um nódulo saudável, mas às vezes... né, passam uns anos, às vezes, de repente, aquele nódulo pode começar a crescer. Porque, às vezes, uma célula cancerígena, né, entrou e daí ele pode se desenvolver. Assim como no ovário tem cistos, né? Então, eles estão lá, não vai acontecer nada, mas você tem que acompanhar eles, porque isso ali pode, né, acabar indo para um câncer. Numa fase do nódulo benigno, você não chega a tirar, não chega a tratar, você fica só acompanhando. Não, fica só acompanhando. Aí se acontecer, de repente, dele se tornar um... só se às vezes a pessoa, por estética, talvez, se ele... Talvez sai, aparente, assim, fica, vamos dizer, aparente no seio, ou se a médica às vezes acha, eles podem acabar retirando, sabe? Mas a maioria deles fica, sabe? Faz só acompanhamento e se vê que tem alguma alteração, aí começa a fazer um processo de mudança. Interessante. Até porque, né, Olivia, essa questão importante da prevenção, de se tratar desde o início, porque lembrando, né, acredito eu, na minha ignorância, né, leigo no assunto, esse câncer de mama, ele pode dar metástase, né? Ele pode ir para outros lugares, né? Para outros órgãos, e aí é muito mais difícil de se tratar, né? Assim como a gente tem muitos casos lá na rede que a mulher começou com câncer de mama num seio e no outro não tinha nada. Só que, tipo assim, passou-se 4, 5 anos, de repente saiu na outra mama, sabe? Assim como pode sair em outra mama, pode sair em outro órgão que você tem. Então, por isso que depois que você tem um câncer, você tem que estar constantemente fazendo acompanhamentos e sempre se consultando. Porque ele pode surgir e pode se espalhar nessas metástases. Porque a corrente sanguínea, ela leva, né, aquelas células cancerígenas, né? E daí, se ela se alojar em outro órgão, ali vai surgir um novo câncer.
E aí é muito mais difícil de se tratar. Sim, é bem complicado. É bem complicado daí. Então, a importância, né, de você, mulher que está assistindo, né, o nosso podcast hoje, ou até mesmo como o Olivia falou, uma coisa interessante, né, os namorados, os maridos, né, apalparem o seio da companheira, da esposa, da namorada, justamente para ajudar nessa questão, né? E essa questão dos namorados também, o que eu queria dizer, é importante também do câncer de pele. Porque o câncer de pele, ele é bem incidente no sul aqui, porque a maioria do povo aqui é de pele clara. E a gente vê que muitas mulheres, muitos homens, elas não têm o hábito de usar o protetor solar, e muitas também porque não têm condições financeiras de, às vezes, comprar um protetor solar. É barato, né, o protetor. Então, a importância, vamos dizer assim, da esposa, da namorada, ou do namorado, da namorada, também olhar, porque eu não consigo me observar nas minhas costas. Verdade. Então, tipo assim, muitos dos cânceres de pele justamente são encontrados por outras pessoas que veem nelas uma pinta. Que às vezes ela tava daquele tamanho e de repente, nossa, mas semana passada ela tava desse tamanho. Agora essa semana ela já... Opa, então já é um sinal de alerta. Então essa também é a importância do câncer de pele que a gente coloca de outra pessoa te observar, sabe? Porque tem áreas que você não consegue ver. Sim, verdade. Falando especificamente do câncer de mama, né, Olivia, a gente tem uma questão muito séria, né? Não sei se posso dizer polêmica, mas é uma coisa muito importante se falar. Tem a questão da estética da autoestima da mulher também, né? Quando a mulher ela tem a questão de tipo tirar uma parte do seio, até mesmo o seio completo. Isso causa um transtorno, um baque na vida daquela pessoa também, né? Mas nem por isso que ela, claro, que ela vai, né, deixar de fazer o exame, enfim, né? Sim. Eu digo assim que, vamos dizer assim, há alguns anos atrás era bem complicada essa questão da mulher tirar o seio. Ainda mais quando ela é uma mulher, assim, um pouco mais jovem, né? Porque é uma parte do corpo que fica exposta, sabe? Né, que você se olha no espelho, né, você sente aquela falta, sabe? Então isso acaba acaba com a autoestima da mulher, sabe? Porque quando o câncer surgiu, a primeira coisa que vem na tua cabeça, por que comigo? Por que Sempre, eu? Né? Então já começa ali aquele sentimento de culpa, sabe? O que eu fiz, sabe? Por que eu tive que ter o câncer, sabe? Mas às vezes é por uma coisa boa, sabe? Porque tem muitas mulheres que relatam que depois que tiveram o câncer, gente, a vida delas mudou. Elas até são muito mais felizes. Assim como algumas, a vida mudou justamente por contrário. Porque a gente tem lá como nossa experiência, nós tivemos casos lá de quando a mulher descobriu o câncer de mama, simplesmente os maridos largaram elas, deixaram elas. Nossa. Por quê? Porque eles alegaram que eles não têm estrutura para acompanhar aquele tratamento, para acompanhar aquela mulher. Mas largaram elas com filhos pequenos, né? Então, se pensa uma mulher passar pelo câncer, né? Ter um casamento desfeito, onde o marido se nega, né, a te ajudar nesse momento, sabe? Porque eu sempre penso assim, ela tem um câncer, mas e você no futuro? Você às vezes também pode ter um câncer, porque o homem também está sujeito, inclusive porque o homem também tem câncer de mama. Nós temos casos em São Bento de homens que têm câncer de mama. Olha só, olha que interessante. Né? Então, porque a mama do homem, ela é igual à mama da mulher. A única coisa que a da mulher é exposta e a do homem, ela não é exposta, mas dentro é igual, né? Então você vai ter o mesmo câncer. Tanto é que os homens também deviam fazer a palpação de mamas, porque eles também podem encontrar um nódulo, e não só na parte da mama, mas também na parte do braço, da axila, porque ele pode surgir com um nódulo ali por baixo. Olha que interessante, isso é uma coisa também que pouca gente sabe, né? O homem também pode ter o câncer de mama, então. Mas a mama é igual para ambos os sexos. Mas a incidência é a mesma ou é maior na mulher? Não, é mais ou menos 1% dos homens relacionados à mulher que vai ter câncer de mama. A incidência das mulheres é bem maior. Bem então. maior, sim. Porque o organismo da mulher, ela já tem aquele lado mais dos hormônios, dessas coisas. Então, ela já tem mais ativação para esse tipo, né, de câncer. Mas não quer dizer que o homem também não tenha. Falando um pouquinho mais sobre essa questão da mulher, né, essa parte da autoestima da mulher, como que se faz para tratar isso?
como você falou, é uma parte do corpo que fica exposta, é uma parte que faz, né, tem aquele peso na autoestima da mulher. Então ela precisou tirar, às vezes, a mama toda. Quais são os recursos que ela tem após isso? Ela tem um acompanhamento psicológico, ela necessita um acompanhamento psicológico, ela tem uma ajuda, né, um amparo com relação à reestruturação da mama, uma cirurgia estética para reconstruir. Como é que funciona isso? Hoje o SUS, ele paga a reconstituição da mama, né? Então, quando você faz a cirurgia, né, a mastectomia, que é a retirada toda da mama, os médicos já preservam aquela pele, se ela já diz que ela quer a reconstrução, e já após a cirurgia ela pode fazer e colocar uma prótese no lugar da retirada desse tecido, né, dessa carne. E isso a mulher opta. Muitas mulheres não optam. Nós temos mulheres que nós atendemos, nós temos um grupo na rede que ele está lá toda segunda-feira à tarde, que são mulheres que passaram. A grande maioria é que passou pelo câncer de mama, mas tem outras também. Então, elas vêm lá, passam uma tarde, porque justamente essa parte da autoestima, ela pega muito, sabe? Porque é uma parte muito visível da mulher, assim, você vai no espelho, vai tomar banho, é a primeira coisa que você vê do teu corpo, né? Então, isso realmente é bem difícil para as mulheres. Então, lá elas têm, assim, acompanhamento com psicólogas, com nutricionista, e elas começam a ver aquele outro lado da vida, sabe? Que a vida não termina, né, com a retirada de uma mama, que tem muita coisa boa por vir por frente. Muitas optaram por não fazer a reconstituição mamária, né? Então, isso é uma opção delas. Hoje, a rede feminina, ela tem próteses de silicone externas. Então, ela doa anualmente para essas mulheres, ou mesmo para mulheres da comunidade aqui, né, da nossa cidade, que queiram, podem vir lá, elas ganham uma prótese externa dessa e um sutiã, que daí é colocado, né, elas colocam, usam, e isso daí já ajuda a autoestima. E claro que o acompanhamento com uma psicóloga é indispensável nesse momento, né, porque ela precisa ter esse acompanhamento, né, para ver o outro lado, sabe? Que isso ali, vamos dizer assim, não é o fim do túnel, sabe? Que ali pode ser até um começo. Recomeço, no caso, né? Tem muito caso, Olivia, de assim como você falou dos maridos, né? Gente, pelo amor, né? Isso é um absurdo, né? O caso do marido que abandona a mulher porque ela tem um câncer com um filho pequeno, isso aí. Não vou nem falar o que eu acho de homem desse tipo, mas enfim. Mas também tem um abandono da família, às vezes, Olivia, de achar que aquilo, nossa, vai causar um transtorno, um peso para a família e tudo mais. Porque há alguns anos atrás, quando, vamos dizer assim, tanto... já mais a mulher, né? Porque o câncer de mulher sempre foi mais tratado e mais falado, né? Há uns anos atrás, quando você ia e você era diagnosticada com câncer, a primeira coisa que vinha na tua cabeça é que você estava recebendo uma sentença de morte, né? Porque tinha poucos recursos para tratar. Então, isso é a coisa assim que mais pesava na cabeça das mulheres. Eu vou morrer. E isso com os anos agora, com o avanço da medicina, os médicos já, né, tendo todo um outro preparo, eles já vendo né, as novidades que estão surgindo, porque a gente vê que tudo é muito rápido hoje em dia, sabe? Só que ainda acontece, justamente por ele se tratar de uma doença cara e de você... vamos dizer assim, a tua vida, ela muda completamente quando você tem um câncer, sabe? Porque é todo dia uma coisa, sabe? É consulta, é uma químio, é uma rádio, é um medicamento, é aquilo que não dá certo, é aquilo que você tem que procurar. E às vezes o tempo demora, porque hoje existe a lei dos 30 dias que você tem que atender a mulher que diagnosticou. Existe a lei dos 30 dias, mas a gente sabe que na maioria dos municípios ou no Brasil, essa lei dos 30 dias não está sendo cumprida, sabe? Como é que é... Desculpa te interromper, mas interessante isso. Como é que é essa lei dos 30 dias?
quando você é diagnosticada com o câncer, o governo ele tem que te dar esse atendimento, te encaminhar para a unidade, ou para um NACOM, ou para um lugar, para começar o teu tratamento dentro dos 30 dias. A lei, ela iniciou com 60 dias. Aí, as ONGs que trabalham com câncer, elas se uniram para baixar essa lei para 30 dias. Porque muitos cânceres, 60 dias é muito. Tem cânceres que crescem devagar, mas tem cânceres que crescem muito rápido. Então, 60 dias é muito. Então, a lei agora, de tanto batalhar, ela foi conseguida para atendimento a 30 dias. Mas a gente sabe que tem muitos municípios, que tem muitas prefeituras, tem muitos órgãos públicos que não conseguem, né, não conseguem atender essas mulheres em 30 dias. Então, elas têm que buscar esse direito, porque é um direito delas. Olha só. Daí, porque o câncer, ele é como eu falei, quanto antes você achar, maiores são as tuas chances de cura. Quanto mais tempo ele ficar, o índice de cura vai ser muito mais baixo, sabe? Então, por isso é importante essas leis, e é importante... E a gente sabe que, como ele é uma doença de custo alto, e que também é uma doença que, tipo assim, você tem que estar levando, a pessoa tem que estar buscando, então tem todo um transtorno, sabe? Então a gente sabe que tem muitas famílias que não apoiam essas mulheres, sabe? Que tipo assim, gente, você teve uma doença que vai me atrapalhar a minha vida, sabe? A gente... Tem casos e casos, assim como a gente conhece, tem, tipo assim, familiares que ajudam essas mulheres, tem maridos excelentes, sabe, que acabam fazendo acordos em empresas. Olha, minha mulher tem câncer, eu preciso sair, eu preciso levar ela para Jaraguá, preciso levar para algum outro, não sei. E assim como tem famílias que não apoiam, sabe? Então, hoje a gente sabe que o sentimento, ele não causa câncer. Mas o sentimento, ele é um grande agravante pro tratamento dessa pessoa. Porque se ela não tem o apoio da família ou dos amigos, quer dizer, o tratamento dela, para surtir algum efeito, vai demorar muito mais do que aquela mulher que tem o apoio de amigos e de familiares. Porque ela está amparada por uma estrutura e num lugar onde ela se sente bem e que ela é ajudada do que aquela que ninguém quer ajudar. Olha que interessante, né, gente? Até uma falha minha, né? Eu falei dos maridos que abandonam, mas também tem muita gente, muitas famílias, muitos homens, né? Sim. Que são homens de verdade e que ficam do lado da parceira, da companheira, até o fim, né? Até o fim do tratamento, ajudam ela em tudo. Então também vale ressaltar, né? Famílias que abraçam a pessoa, maridos, filhos, né? Que abraçam a pessoa. E com certeza, né, Olivia, essa questão faz toda a diferença mesmo, né? Porque você tem um amparo de uma família, de um marido, de um filho que está ali, essa pessoa ela vai ter muito mais, digamos, até vontade de enfrentar aquilo para continuar a ter uma vida legal, uma vida boa, né? Do que aquela pessoa que não tem, às vezes a família vira as costas, o marido abandona, essa pessoa ela vai dizer, poxa, né? Até assim, é meio radical falar, mas ela vai pensar assim, poxa, pra que eu vou me dedicar? Esse apoio familiar, sabe? Mesmo dos amigos, sabe? Então, ele é muito importante na vida dessa pessoa que tá passando por essa doença, porque já é uma fase difícil para ela, né? E se for ainda sem apoio, vamos dizer assim, hoje, no dia que você casa, essa frase, na saúde e na doença, hoje faz muito sentido, né? Porque a gente sabe que a modernidade, ela também traz algumas desvantagens pra gente, que seria o caso das doenças, né? Porque hoje, as doenças, elas surgem por um conjunto de coisas, né? Porque uns anos atrás, os nossos avós era uma alimentação muito mais saudável. Verdade. Hoje, a gente não tem tempo para fazer o alimento em casa. Então, você acaba comprando muita coisa. Então, esses alimentos, a grande maioria são prejudiciais. Porque hoje, vamos dizer, os abates dos animais são num tempo muito reduzido. Então, para eles chegarem naquele tamanho, eles precisam receber uma carga enorme de hormônios, de agrotóxicos, que são as plantas, né? Então, isso é uma coisa que vai acumulando, porque o câncer de pele, ele é um câncer cumulativo. Ele vai ser pelos anos de sol sem cuidado que você tomou. Por isso é um câncer
de pessoas acima de 45, 50 anos. Assim como é o câncer de próstata do homem, que também é uma coisa que vai acumulando. Essa lei dos 30 dias, ela vale para qualquer tipo de câncer? Sim, para qualquer tipo de câncer. Que diz que o teu atendimento deve iniciar no prazo máximo de 30 dias. Ai, quiçá isso aconteça, né? Ou se não acontece, que venha acontecer, né? Tem muitos municípios que cumprem essa lei dos 30 dias, né? Mas a gente sabe que tem municípios, assim, com problemas e também, às vezes, tem carências. A nossa região, vamos dizer assim, é uma região privilegiada ainda, porque nós temos unidades de oncologia, temos no nosso município, né? Tem Porto União, tem Florianópolis, né? Então, são regiões que, vamos dizer assim, são regiões que também tem muitos mamógrafos disponíveis. Se você olhar o Nordeste, gente, o Nordeste tem o Maranhão, por exemplo, que é a presidente da Rede Feminina Nacional, é do Maranhão. O único tratamento de câncer é na capital. Não existe no interior, no Maranhão. Caramba. Então, é um estado grande, as pessoas têm que viajar dias para chegar na capital, porque só lá que tem um hospital de referência para oncologia. Então, tem municípios que é complicado, justamente por causa da logística, da estrutura e da falta. Santa Catarina é um estado privilegiado, sabe? Porque nós temos muitos equipamentos e temos muitas unidades de oncologia e principalmente nós temos, assim, muitas ONGs, sabe? Que tratam desse assunto, que acompanham essas mulheres, né? E que vão atrás. Tem uma questão também de uma vontade de fazer a coisa acontecer também, de alguns órgãos públicos, de parte da política também. Infelizmente, a gente tem que comentar, né, que às vezes tem uma falta de boa vontade política em alguns pontos. A nossa região é mais tranquila nesse aspecto, né? Eu disse, nós estamos, assim, numa região tranquila, uma região, vamos dizer assim, que nem nós lá da Rede Feminina, nós temos o apoio do poder público, sabe? Então, temos o apoio da Secretaria de Saúde. Então, eles ajudam, porque eu sempre digo, nós somos parceiros, sabe? Então, um ajuda o outro. Certo. E daí a gente tem esse apoio, né? Precisa de alguma coisa, um ajuda o outro. A Secretaria de Saúde precisa de alguma coisa da rede, tá ali. A rede precisa de alguma coisa da Secretaria de Saúde, também tá ali, sabe? Então, é muito boa essas parcerias, né? E esse apoio de um ajudando o outro. Perfeito. Oncologia, né? A Olivia está falando oncologia, só para o pessoal, né, que não sabe, né, desse termo, oncologia é a parte da medicina que trata o câncer, né? Os vários tipos de câncer. Sim. E são muitos tipos, né, Olivia? São muitos. Cada ano surgem, vamos dizer, outras variantes, sabe? Então, câncer, às vezes, em locais que você nunca imaginava, né? Que acabam surgindo, né? E é justamente, eu digo, né? A gente paga um pouco pela modernidade, né? A gente tem muitas modernidades, porque a gente sabe hoje que a alimentação tem vários tipos de radiação. Vamos dizer, muitas mulheres agora, você pode ver, já optam agora por não pintar mais o cabelo, porque é um produto químico, ele entra na corrente sanguínea, queira ou não queira, ele tá lá em contato com a tua pele, né? Então, isso já é uma coisa que a gente tá vendo muito por aí, que elas acabam optando, né? Inclusive, tem os tratamentos de câncer, alguns, assim, quando você tá fazendo, você não pode pintar o cabelo, né? Você, às vezes, não pode pintar as unhas, às vezes, alguma coisa assim, porque não deixa de ter um produto químico ali, sabe? Então, isso é acumulativo, né? Você vai usando uma vida inteira, aquilo vai entrando no teu organismo, sabe? É interessante essa contradição, né, Olivia? Ao mesmo tempo que a medicina evoluiu muito na questão do tratamento e de saber como que funciona o câncer, mas também a nossa rotina, nosso cotidiano também evoluiu, se eu posso dizer assim, né? No sentido contrário, ele foi no sentido contrário de trazer coisas que provocam cada vez mais câncer, né? Então, é uma coisa que está ali, uma evolução da medicina, mas está sendo compensada por uma coisa de um hábito ruim do dia a dia que a gente tem, né? É impressionante isso. E você acha, assim, a gente costuma entender ou ouvir que o câncer ainda não tem cura. Mas ele tem cura, na verdade, né? Quando você é descoberto no começo, ele tem cura. A não ser que seja num estágio bem avançado. E mesmo assim, ainda tem os tratamentos que podem, né, de repente,
uma probabilidade de conseguir curar o câncer também, né? Sim. O câncer de pele é um câncer altamente tratável e curável, né? O de próstata também, se você fizer acompanhamento. O de colo de útero, a mulher não precisa mais morrer por câncer de colo. Se ela fizer o exame preventivo dela e ela se cuidar, é um câncer que a mulher só morre se ela realmente não se cuidar, não der atenção a ele, porque hoje em dia você não precisa mais morrer por causa de câncer de colo, porque ele é altamente tratável, né? O que acontece hoje? Hoje nós já temos, nós estamos no mês de outubro, eu tenho na rede feminina, de janeiro até agora, 25 alterações de mulheres para NIC 1 e NIC 2, que já é um estágio inicial, se não for, né? Dessas 25 mulheres, a gente tem que fazer aquela busca para encaminhar elas para o médico. Se elas se tratarem, elas não vão desenvolver o câncer. Então, isso é uma coisa assim que eu até gostaria de deixar muito clara. Nós perdemos muitas vagas porque nós ligamos, nós fazemos essa busca, a enfermeira faz, a gente agenda com o médico, porque ela tem que fazer um tratamento, porque se ela não fizer esse tratamento, aquilo vai virar um câncer, ela vai perder o útero dela. Mas o que acontece? Essas mulheres às vezes faltam 1, 2, 3 vezes nessas consultas. Nossa. Então, algumas, não digo todas, algumas ainda não têm aquela consciência de que, puxa, aquilo ali que eu tenho, se eu não tratar, vai virar um câncer. Hoje, um dos grandes agravantes do câncer é o HPV. Hoje tem vacina, né? Os pais, as mães, vacinem os seus filhos, porque pelo menos vocês estão garantindo para 4 tipos de câncer, que são os 4 tipos mais comuns, porque esse tipo, o câncer de colo de útero, ele literalmente, vamos dizer, a maior porcentagem dele é transmitida pelo ato sexual. Ele é transmitido por essas doenças, sabe? Então hoje tem vacina para alguns, né? Essa vacina ela é dada no início da adolescência, na pré-adolescência. Isso, a partir de 9 anos. Né? E hoje ela está disponível tanto para meninas como para meninos, porque a gente sabe que os meninos também têm, porque a gente sabe que hoje um dos grandes cânceres também que está tomando mais formas é o câncer de pênis, que ele está tomando formas hoje. Por quê? Porque o homem tem uma higiene muito mal nele. Vamos dizer assim, ele acha que só dando aquela chacoalhadinha, sabe? Tá limpo. Mas tem que lavar. E isso é uma coisa básica, né? É uma coisa inclusive, até uns anos atrás, o Zico é o protagonista dessa campanha, sabe? Ele que começou a fazer, porque o estado da Bahia foi o estado que mais teve amputações de pênis, sabe? Gente. Por causa da falta de higiene. Que loucura. Então, são detalhes que nem se diz, é que nós estamos pagando pela modernidade, sabe? Que a gente acaba deixando de fazer muitas coisas, muitos hábitos, às vezes, por causa do tempo que a gente não tem, sabe? É muita correria. Engraçado, né? Engraçado, não sei se pode ser engraçado, mas enfim, como tem essa questão, né? Muito da falta não de orientação, mas de boa vontade até da pessoa, né? Teve um sinal, alguma coisa, daqui a pouco passa, daqui a pouco some, e não vai procurar, né? Não. E aí nisso que acontece. E aí a gente entra numa parte, né, Olivia, que é assim, o tratamento do câncer, ele tem algumas etapas, né? Nas etapas mais agressivas tem aquela coisa de perder cabelo, ainda tem isso, né? De perder cabelo e tudo mais. E isso também, né? Não só a questão da mulher que tira, né? A parte ou a mama inteira, mas tem também a questão estética de você perder cabelo, perder pelos e tudo mais, né? E isso pode ser evitado se a pessoa, lá no início, né? Sentir alguma coisa e procurar uma ajuda, né? Há uns anos atrás, quando você diagnosticava, vamos dizer, um exame de mama, a primeira coisa que era feita a cirurgia para retirada da mama. Hoje já se faz o contrário.
Hoje se faz, em muitos casos, a quimioterapia primeiro. Por quê? Porque ela vai reduzir aquele câncer e daí muitas vezes você acaba não perdendo mais o seio todo, sabe? Porque a própria quimio, ela já fez aquele trabalho, né, de reduzir esse câncer. E às vezes você perde só um quadrante. Nós temos mulheres lá que perderam só um pedacinho em cima, sabe? Porque fizeram a quimio, deu bom resultado, diminuiu. As químios, não são todas as químios que perdem seu cabelo. Depende da intensidade da químio, né? E também do organismo da pessoa. Muitas vezes acabam nem perdendo todo o cabelo, às vezes perdem só parcial, né? Mas tem aquelas que vão perder tudo, né? Para esse problema é difícil você ter uma solução, né? Porque você, depende da intensidade da quimio, você vai acabar perdendo. Então, hoje a gente oferece na rede perucas, né? Que são emprestadas gratuitamente, né? Para as mulheres. Porque essa é uma, vamos dizer, uma área, né? O rosto é tudo para você, né? Então, muita gente não quer se ver careca por aí, sabe? Mas hoje, como já tá, né, tem tanto e por aí, a gente já vê que muitas mulheres assumem a careca dela, sabe? E até bonitas, sabe? Algumas ficam bonitas, tem campanhas. Hoje tem as amarrações de lenços, que também são muito legais, sabe? Sim, verdade. Eu já vi alguns casos de mulheres, né, que realmente, assim, assumiram, enfim. Sim. É porque tem uma questão, é um tabu, né, na sociedade, né, Olivia? A questão estética de não ter cabelo, então aquilo te deixa com uma autoestima mais baixa, né? Enfim, mas faz parte. Antes, né, perder o cabelo por um tempo, porque depois o cabelo cresce de volta. Depois do fim do tratamento, né? Ele cresce e volta muito mais bonito do que o cabelo que você tinha antes. Porque a maioria das mulheres, o cabelo voltou maravilhoso. Assim, tinha cabelos lisos, ele voltava ondulado, sabe? E tipo assim, antigamente eu acho que assim, que as mulheres ainda tinham mais vergonha, porque parecia assim que antigamente uma pessoa que tinha câncer, ela chegava do teu lado, assim, e você achava que era uma doença contagiosa, sabe? Mas o câncer não é uma doença contagiosa, né? Somente é aquela pelo ato sexual, né? Que é transmitido. Mas demais, o câncer não é contagioso. Você pode encostar na pessoa. A gente sabe, a gente tem relatos de antigamente, né? De mulheres que outras pessoas não queriam que chegasse perto, porque você vai me encostar e vou pegar câncer, sabe? Que não, horrível, o câncer né? não passa, sabe? Que é a ignorância. Ele é um né, vírus, mas não é um vírus que transmite através da saliva ou da pele, né? Loucura, né? Olivia, aqui no Brasil, o Outubro Rosa, ele começou a ter uma força. Hoje em dia ele é muito forte aqui, né? A campanha é muito forte. Sim. Ele já iniciou forte ou ele veio ganhando força com o passar do tempo? Não, ele veio ganhando força com o passar do tempo, né? Porque quando trouxeram para o Brasil, era ainda assim, muito tímido as campanhas. Tanto é que no início aqui da nossa rede, ali nos anos 2000, nós fazíamos caminhadas, porque ele surgiu com uma caminhada. Então, era muito forte essas caminhadas. Ainda tem no estado hoje redes que fazem caminhadas. Nós agora não fazemos mais, porque é bem complicado, assim, por causa do trânsito e tudo, né? Você tem que desviar. E preferimos fazer essas campanhas, vamos dizer, de coleta na rede, sabe? Que eu acho que fazendo essa prevenção é importante a caminhada, também importante considerar. E só que ao longo dos anos isso veio ganhando proporções, sabe? Então, cada vez. Aí, quando começou-se a iluminar os monumentos famosos nas cidades, nas capitais, sabe? Aí isso começou a crescer ainda mais, porque, nossa, todo mundo começou a ver o que é aquelas coisas cor-de-rosa, por que estão colocando rosa, né? Então, isso começou a chamar a atenção e esse movimento foi crescendo, sabe? Inclusive, nós temos redes no estado que elas, no Outubro Rosa, onde elas têm sedes perto, ou mesmo de passagem, elas acabam pintando as pontes, sabe, de rosa. As próprias voluntárias vão lá e um sábado vão lá e, né, conseguem tintas e vão pintando de rosa aquelas pontes, né, por onde tem o maior movimento para chamar a atenção dessas pessoas. E você, dentro da situação de estar na rede feminina, assim, uma diferença muito grande, né? Tipo, quando tem o Outubro Rosa, de chamar atenção, de fazer campanhas, aumenta muito a conscientização das pessoas, né? De
querer ter interesse por aquele assunto, de querer saber o que acontece e tudo mais. Isso, consequentemente, aumenta também a questão da prevenção, né? Sim. Das pessoas fazerem os testes, fazerem os exames e tudo mais, né? Outubro Rosa pra gente é um mês, assim, bem complicado, sabe? Porque a gente trabalha de manhã, de tarde e de noite, né? Porque é muita coisa. Então, aparece muita coisa, as campanhas a gente faz nesse mês, isso. Só que eu sempre digo assim, sabe? Não é só no Outubro Rosa, porque o câncer, ele não escolhe nem dia, nem hora e nem mês. Então, você tem que se cuidar o ano inteiro. E para nós, essa questão do Outubro Rosa é bem complicado, porque o volume, ele triplica, mais do que triplica, sabe? E, tipo assim, a gente não tem como atender todo mundo, né? Então, a gente até às vezes pede desculpa, porque algumas pessoas, porque nossas agendas enchem muito rápido, porque esse mês todo mundo procura, porque a campanha é muito forte, sabe? Mas a gente diz, nós estamos o ano inteiro lá, sabe? Então, você pode vir procurar a prevenção o ano inteiro, que nós vamos te ajudar o ano inteiro. Não só no mês de outubro. O mês de outubro tá ali para te conscientizar, para te lembrar que o ano tá chegando no final e que se você não fez ainda, você tem outubro, você tem novembro, você tem dezembro ainda. Mas o importante é você tentar sempre colocar uns meses antes, né? Também porque tem a questão de voltar ao resultado, sabe? A gente sabe que tudo no final do ano é mais complicado. É o médico que tira férias, são os órgãos públicos que têm férias coletivas. Então, você acaba, às vezes, ficando sem tratamento. Por quê? Porque a demanda tá muito grande, não tem vaga para todo mundo, você tá com o teu exame lá, e às vezes, nossa, eu tenho que ficar para janeiro ou para fevereiro, quando aquele órgão voltar a trabalhar. Então, às vezes é bem complicado. Às vezes é bom você sempre todo ano se antecipar um pouquinho para você ter chance. Claro que a gente não quer nenhum diagnóstico que seja positivo, né? Mas a gente sabe que às vezes isso acontece. Então, se você se aposentar, você tem mais dias, você tem mais meses para aquele teu tratamento. A rede feminina, né, acho que todo mundo sabe, ajuda muito. Ela veio para ajudar muito nessa questão da prevenção do câncer, né? Como que a população, o Isma, qualquer pessoa pode ajudar a rede feminina. Tem o bazar também, né? Que o bazar são vendas de roupas que são doadas, né? Inclusive eu já levei algumas roupas lá também. Enfim, se tem roupa, tem muita gente que tem as coisas para doar, calçado, roupa, mas fica pensando para quem que eu vou doar, né? Então a rede feminina ela recebe também essas doações, né? Tem o bazar, enfim. Como é que funciona isso aí? Como nós somos uma entidade beneficente, né? Então, nada do que nós temos lá pode ser cobrado, né? Então, tudo é de graça. Então, hoje nós temos o nosso brechó, né? Que ele é uma fonte de renda para a entidade. A gente recebe doações de roupas, calçados e acessórios. Nós só não recebemos, assim, móveis e essas coisas assim, porque nós não temos onde guardar, assim, coisas grandes, né? E dessas doações são feitas triagens, aí porque tem às vezes roupas que precisam de um conserto, de lavar, se cuidar, e feito isso depois, isso segue pro brechó. Aí uma vez por mês a gente faz o sábado da família, também quando tem muita roupa, né, por um preço mais acessível. E isso é uma das nossas grandes fontes de renda, né? Nós temos também a conta bancária da rede, onde a gente aceita doações em valores também, porque a gente tem a manutenção da entidade. Hoje o nosso custo mensal é alto, né? Porque nós temos todos os materiais para comprar de coleta de preventivo. Hoje nós equipamos uma sala de fisioterapia, então nós temos vários equipamentos, né? Nossa sala de fisioterapia ela tá top agora, né? Nós temos equipamentos de última geração, né, lasers e tudo, para tratar aquela dor do paciente. São equipamentos caros que nós precisamos, e isso são comprados com valores que nos são doados por empresas, por pessoas, né? E isso daí nos mantém a nossa entidade. Hoje também nós fornecemos fraldas. Hoje nós temos em torno de 50 pessoas com câncer que mensalmente vêm na rede pegar uma cesta básica, e quando há necessidade que vem da oncologia, uma nutrição complementar que ele precisa tomar porque ele está muito fraco, né, ou perdeu muito peso,
tudo a gente fornece só com receita, nada lá é fornecido sem a receita. Aí a gente compra esses suplementos também, fraldas geriátricas, e a gente compra medicamentos que não estejam disponíveis na farmácia da prefeitura do SUS. Porque hoje a gente sabe que a maioria dos medicamentos do câncer não são disponíveis gratuitamente, principalmente alguns medicamentos diferentes, assim, né? Então isso nós ajudamos, e para isso nós precisamos de recursos. Temos parcerias também com eventos, tem pessoas que fazem às vezes um café, um passeio, uma coisa, e parte do lucro é doado. Nós também recebemos doações para oncologia. Hoje na oncologia nós basicamente nós damos água de coco e o suco, porque ele, quando gelado, ele ameniza os sintomas da quimioterapia. Então esses sucos são gelados, né? Olha. E daí eles são entregues para as pessoas que estão ali no momento fazendo a quimio. Daí elas tomam, isso ajuda porque hoje existe uma coisa que você ganha na boca que se chama mucosite, sabe? É como se fosse umas aftas. E aí esses gelados, isso ajuda, sabe? Né? É nisso. Olha que interessante. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Foi um bate-papo super bacana, super produtivo, informativo. Então, assim, quem estiver assistindo, com certeza vai ter muita informação. Esse podcast, ele vai ficar, assim como os outros, salvos aí, né? Esse bate-papo vai ficar salvo no nosso podcast. Olivia, só pra gente encerrar, então, aqui, eu quero te agradecer demais pela presença, né? Por ter dado esse tempo pra gente poder informar as pessoas, né? Ter esse esclarecimento de muita coisa que eu não sei, como leigo no assunto, as pessoas que estão em casa às vezes não sabem. Então você trouxe muita informação super interessante pra gente aqui, né? Quem quiser ajudar, ou quem quiser visitar, quem quiser ir lá no brechó da Rede Feminina, passa o endereço, pessoal. A gente vai deixar também no corpo do nosso vídeo aí o endereço certinho. A gente vai colocar nas postagens também do Instagram e Facebook, a gente vai colocar o endereço tudo certinho, tá? Passa o endereço pra gente e o contato da Rede Feminina, por favor. Então, primeiramente eu queria agradecer, né, pelo convite, né? Eu não conhecia o canal ainda, né? Então, agradeço por poder participar e levar um pouco de informação, né? Nem tudo a gente sabe, mas o que a gente sabe a gente tenta passar. E então convidar assim, as pessoas que queiram conhecer a Rede Feminina, porque a gente sabe que tem muita gente que não conhece a Rede Feminina ainda. Hoje ela fica na rua Adolfo Weber, Sênio 275, esquina com a Guilherme Bolma, né? Em frente a Metais Martins, que era a antiga Móveis Araújo. O nosso telefone lá é o 3633-7409 e nós temos um número de WhatsApp que é o 9937-0365. Então, pode ser passadas mensagens, agendamentos ali também. E convidamos quem quiser, né, conhecer a nossa entidade, né, será sempre bem-vindo, e principalmente conhecer o nosso trabalho e conhecer o trabalho das voluntárias, né, porque, tipo assim, a gente tem que elogiar as voluntárias porque elas estão dando o seu tempo, o seu dia, o seu conhecimento para trabalhar com essas pessoas e para trabalhar pela entidade, né. Então, hoje, se nós não tivéssemos as voluntárias, né, nós não seríamos nada, né, porque, tipo assim, as voluntárias são o coração da entidade, né, são elas que fazem as coisas acontecer lá. E daí também convidar, né, quem quiser, o nosso brechó, né, que ele está aberto, né, segundas, terças e quartas à tarde, né, da 1h30 às 5h30, e quartas e sextas de manhã das 7h30 às 11h30. Bacana, muito legal mesmo. Eu já fui lá, já como eu falei, já levei roupas para lá. Então, quem tiver uma roupa, né, algum artigo que possa ser doado para a Rede Feminina, não sabe para quem doar, então agora já sabe. Só para situar o pessoal, é naquela rua que sobe da Pai, né? Em frente à Praça da Pai, né? Em frente à Praça da Praia, sobe ali, você já vai ver duas casas cor-de-rosa ali, não tem erro, sabe? Super Ela já fácil de identificar. Homens, também, dia 12 de novembro, né, Olivia? Das 8 ao meio-dia, guardem essa data, tá? São 500 atendimentos, é isso, Olivia? 500 atendimentos. E gostaríamos muito de bater um ano esse recorde de 500 atendimentos, sabe? Então, assim, dia 12 de novembro, salva essa data, das 8 ao meio-dia, lá na Rede Feminina, não é isso? Procura isso lá para fazer o exame, né? O exame de câncer de próstata, né? De prevenção do câncer de próstata, né? Na verdade, uma coleta de sangue, né? Pra
para ver o índice, né, que tem se tiver alterado. Porque é muito importante, né, você ver se você tem essa alteração. Porque, que nem eu digo assim, você não vai sentir os sintomas já no começo, você vai sentir os sintomas quando aquilo tiver já tomado, sabe? Então, não custa você fazer aquela coleta de sangue, sabe? Nossa, o meu já deu acima de 4, eu preciso procurar um médico? Sim, vai lá. Aí você vai ganhar só um tratamento, né? Gente, é uma picadinha, um sanguinho que você vai tirar... Que não dói pode, nada. E pode fazer toda a diferença na vida da pessoa, né? Sim, né, Olivia? com certeza. Descobrir no começo que é super, né? Muito mais chance de tratar de se curar. Homens, a partir de que idade, Olivia? 45 anos, né? E se tiver histórico familiar de câncer de próstata ou algum outro câncer, aí pode ser com idade antes de 45, né? Então, é muito importante essa prevenção também para os homens, sabe? Tipo assim, para se conscientizar que se a mulher tem que fazer todo ano, faz o homem também todo ano, sabe? Porque, tipo assim, se você depois tiver a doença, tiver alguma coisa, a tua vida, ela vai mudar completamente, sabe? Tudo vai mudar, sabe? Então, homens a partir de 45 anos ou com histórico de câncer na família, de próstata, não deixe de ir, gente. Uma picadinha que pode fazer toda a diferença na sua vida, né? Pode evitar que você passe por uma batalha que você pode evitar, às vezes, né? Não precisa passar por aquilo. Então, é coisa rápida, é coisa simples, né? Simples, assim, no sentido de que, né, é só uma coisa rápida, uma picadinha e é isso. Olivia, querida... Obrigado mais uma vez, obrigado mesmo, né? Então quem quiser lá visitar, fica ali na rua, subindo a Pai, na praça, na frente da Pai, tem aquela ruazinha subindo ali, você já vai ver, é super fácil de encontrar a rede feminina de combate ao câncer. E assim, um grande abraço para as voluntárias que trabalham na rede feminina também. Nessas horas a gente costuma falar assim, né, Olivia? O mundo tá tão cheio de pessoas ruins hoje em dia, pessoas cada vez mais egoístas, mais querendo, mas essas pessoas que, né, se dispõem a fazer uma boa ação, qualquer boa ação que seja, de coração, elas fazem a gente ver que tem muita gente boa nesse mundo ainda, né? Sim. Muita gente boa que faz toda a diferença. E você pode ver que se você for voluntário, sabe? Aquilo que você tá dando para as outras pessoas, você recebe de volta. Porque aquele agradecimento que os pacientes te dão, sabe? Gente, isso não tem dinheiro que pague, sabe? Você é lembrada por aquilo que você faz por eles. Sabe? Então eles vão ser eternamente gratos para você por você estar ajudando eles, sabe? Então eu acho que não tem dinheiro que pague essa alegria e ver eles lá e o agradecimento deles, sabe? E esse diferencial que as nossas voluntárias fazem, sabe? De atender esse paciente, de atender essa pessoa, né? E levar aquela palavra que às vezes eles não têm fora da rede, sabe? Essas coisas tocam a gente, né? Tocam, sim. A Olivia tá emocionada aqui, mas é verdade, gente. É uma emoção boa, né? São lágrimas de algo que é bom, né? Que é do ser humano, um lado do ser humano que é muito bom. Porque a gente, né, vê o sofrimento de muitos, né? E porque eles passam, né? Então, eu sempre digo ali, a gente sempre fala ali entre as voluntárias, assim, sabe? Gente, nós somos aquele diferencial que eles estão procurando, sabe? Então, nós temos que dar aquilo, sabe? Que eles estão vindo buscar lá na rede, sabe? Porque isso para eles é importante, sabe? Como o nosso grupo de apoio, sabe? Que ali é a segunda casa delas, sabe? É a segunda família delas. Porque elas não perdem aquela segunda-feira à tarde, porque elas se sentem bem lá, porque elas ganham aquele diferencial que as voluntárias passam para elas, sabe? Mesmo no nosso brechó, sabe? Tudo, né? Então, todas são muito atenciosas, todas trabalham com amor, sabe? Pela causa, né? E também quero deixar um convite, se alguém, né, quer ser voluntário, venha lá, né, conversar conosco. Nós sempre precisamos, né, nosso setor brechó precisa, né, nosso setor administrativo lá precisa, sabe? Então, se alguém quiser ser voluntário, venha conversar conosco e conhecer a nossa causa, né, conhecer a nossa entidade, né, vai que gosta. Não é exagero falar que a Olivia, assim como as voluntárias que trabalham na rede feminina, né, não só de São Bento, mas na rede toda, ajudam também a salvar vidas, né? Porque essa questão da prevenção faz toda a diferença entre às vezes você se curar do câncer e ter uma vida praticamente normal, né? Completamente normal depois, ou às vezes você, por uma falta de informação, por uma falta de estímulo ou uma falta de acolhimento de alguém,
você simplesmente se deixar levar e acabar, né? Infelizmente, muita gente perde a vida também por causa disso, né? O livro de não buscar ajuda, achar que a vida acabou, enfim, né? Esse trabalho da Olivia, das voluntárias da Rede Feminina, faz toda a diferença nessa hora. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Olivia. Pessoal que está assistindo a gente aí, muito obrigado pela companhia, pela presença, pela audiência. Lembrando que este podcast está sendo gravado, né? Mas hoje, dia 24 de outubro, 7h30 da noite, então, toda segunda-feira, na verdade, 7h30, né? A gente tem nossos bate-papos aqui, então, que ficam salvos no YouTube. Você pode aí, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho para que você receba os avisos dos bate-papos que forem entrando, que a gente for produzindo, né? E os conteúdos que a gente for produzindo para o canal, tá bom? Não esquece de se inscrever, ativar o sininho. Não esquece também de dar aquele like bacana, né, pra gente, para fortalecer o nosso canal. Compartilha, olha gente, compartilha esse bate-papo, porque esse bate-papo pode fazer diferença para muita gente mesmo, tá? Então ajuda a gente também, você pode ajudar também, né, nessa batalha contra o câncer, nessa questão da prevenção do câncer, simplesmente compartilhando esse vídeo para quem você acha que é interessante saber e tudo mais, tá? Então compartilha, comenta se quiser, a gente vai estar aí respondendo vocês, tá bom? Então ficamos por aqui, até semana que vem, com mais um bate-papo aqui. O meu amigo Isma está aqui atrás das câmeras, na parte técnica. Nosso amigo Wesley também está com a gente aí, Wesley Monteiro, né, dando uma assessoria jurídica para o PodinhoCast. A Jaque também, que está aí, né, nos ajudando na questão de cenários, figurinos e tudo mais, nos objetos de cenário e com grandes ideias também, tá bom? Então essa é a nossa equipe do PodinhoCast, tá bom? Semana que vem a gente está de volta. Valeu, gente. Uma boa semana para todo mundo. Tchau. Então, Maravilhoso. Maravilhoso.